Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Amém? Podem sentar. Muito bem, amados. Vocês devem estar percebendo, os que estão acompanhando, nós estamos trocamos aí o microfone para facilitar, né? Que estávamos tendo problema ali. Mais uma das bênçãos de Deus aí para a gente. Parece pouca coisa, mas não é. É importante. E que Deus abençoe, né? Quem tem nos abençoado com esse instrumento. Ela está na live? Isso. E louvamos a Deus por sua vida, que a bênção do Senhor esteja sobre a sua família, em nome de Jesus. Trago nessa noite, irmãos, estou acostumado a ficar segurando o microfone e agora não tem nada para segurar, né? Estou me sentindo um Silvio Santos da vida. Então, queremos falar sobre 5 características de um obreiro ou de um líder. Um líder fica mais completo, né? 5 características de um líder. E aí, não obstante essa epístola de Paulo a Timóteo ser uma epístola pastoral, não obstante ela ser pastoral, nós destacamos aqui a questão da liderança. E ela pode ser aplicada para qualquer tipo de liderança, como evangelista, como alguém que toma conta de uma congregação, como alguém que canta, como alguém que tem uma responsabilidade no grupo da mocidade, como alguém que tem outros tipos de responsabilidades na casa do Senhor. Então, característica de um líder, como também podemos colocar isso, afunilá-lo sobre quem pastoreia, quem lidera, né, uma grande igreja. E nós queremos falar sobre 5 características relativas ou referentes a um líder. Quero de antemão lembrar, irmãos, que o apóstolo Paulo, quando ele diz, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade, seria o mesmo que falar, alguém que corta com um corte cirúrgico. E eu destaco aqui a semelhança de um samurai que usa uma katana, né? Aquela espada super afiada, capaz de cortar até osso. Então, o termo exorta aqueles que ministram, que pregam, que ensinam, enfim, como eu disse anteriormente, a fazer isso de uma maneira cirúrgica. E eu quero outra vez lembrar que no nosso ministério, aqui onde nós congregamos, só vale o que está escrito, só vale o que a Bíblia diz. Então, sempre que nós formos pontuar qualquer doutrina, ela tem que ter, para fundamentar uma doutrina, isso é básico, no mínimo 3 referências em livros diferentes. Fora isso, é balela. Os irmãos entenderam? Sempre que você pregador, que você que ministra a palavra, que você que tem uma responsabilidade de escola dominical, seja onde for, lembre-se, não se cria doutrina de imaginação, não se cria doutrina baseado em ideias, não se cria doutrina baseada em um versículo, não se cria e não se pode também dar interpretação particular para texto nenhum da Bíblia. Eu não tenho esse direito. Então começa por mim. Eu não tenho esse direito. Os irmãos entenderam? Eu não tenho. E vocês são ensinados que só podemos defender quando temos 3 referências diferentes daí para frente em livros diferentes da Bíblia. Porque a palavra doutrina quer dizer um conjunto de ensinamentos. Daí entendemos o porquê do tema, que não é um tema que a gente escolhe. Eu me sinto dirigido por Deus a ensinar o povo que está na minha responsabilidade. Todos, de um modo geral. E provavelmente
né, quem estiver ao alcance da nossa voz assistindo nossos vídeos. Mas eu não estou falando uma coisa nova. Eu só estou pontuando que não dá para eu debandar para defender minhas ideias. Tem coisa que eu acho até legal. Vou dar um exemplo aqui, da minha mão à palmatória. Eu sempre gostei do costume das roupas assembleianas de alguns anos atrás. As mulheres com aquelas saias para baixo do joelho, aquele tipo um terninho. Eu sempre, desde criança, eu fui apaixonado por esse tipo de roupa. Depois fui ficando maior, conhecendo a Igreja Assembleia de Deus. Eu sempre admirei esse tipo de costume, que hoje já mudou bastante. A ponto de mais tarde eu estar no seminário, irmãos, sabia que não podia defender isso na Bíblia. A gente não é bobo. Eu sabia que não podia fundamentar na Escritura. Mas onde eu congregava, as irmãs usavam. Ainda, eu acho que até hoje lá, as irmãs usam esse uso e costume de as mulheres só assistir os cultos com aquelas saias, enfim. Eu achava, sempre admirei. Mas, com o passar do tempo, eu sabia que não dava para eu fundamentar isso na Bíblia. Então, até hoje, eu acho bonito. Mas não posso criminalizar quem não tem o mesmo gosto. Certo? Por quê? Porque eu tenho que defender só o que está escrito. Não posso criar ideias. Quero que os irmãos entendam. A questão é, eu não posso. E gostaria que vocês orassem por mim para que eu nunca saia da Bíblia. Porque eu acabo dogmatizando uma ideia e transformando em doutrina como muitos fizeram. E aí eu vou pecar. Eu vou sair do caminho. E eu não posso. Me lembro que alguns anos atrás, bastante tempo atrás, eu era fanático. E eu participava de um grupo de meninice, reteté, que as pessoas falam. E mal falava assim, ó, meu Deus e meu pai, eu já estava sapateando. E então eu não era batizado com o Espírito Santo, estava no início da minha fé. Fomos a um monte de Volta Redonda, chamado Santa Rosa. O nome do monte ali, quer dizer, o bairro, né? Jardim Belmonte, e tem uma área ali chamada Santa Rosa. E lá em cima, no areal da Tupi, nós estávamos orando. Isso foi em 87, parece que é. E eu admirava aquelas pessoas falando língua estranha, e eu queria ser batizado. Então fui eu e mais 4 pessoas, e chegamos lá em cima. Quando começamos a orar, lua clara, de repente chegaram ali, sei lá, uns 10 irmãos. E começaram, irmãos, quando um falava língua estranha, todos falavam. Quando um parava, todos paravam. Parecia que eles estavam, sei lá, ligados numa tomada, não sei como é que era aquilo, porque quando um falava, todos falavam. E eu fiquei ali, né? Só que eu tive uma visão. A língua estranha estava para cima da cabeça deles. Eu falei, por que está acima da cabeça deles? Aí Deus falou comigo, porque o que eles estão fazendo é mentira. Eles não estão na minha presença. Eles estão imitando. E eu fiquei arrasado, acabado. Aquilo acabou comigo. Porque eu achava que crente espiritual era o que falava língua estranha. Falar língua estranha não te torna espiritual. Só olhar a igreja de Corinto. Mas eu achava que era. Irmãos, eu já estive em fanatismo pesado. E aí, eu fiquei arrasado, acabado. Ali não orei mais, me afastei, deixei o pessoal ali, os outros 4 que estavam orando. E eu disse, nunca Deus tinha falado diretamente comigo. Mas naquela noite eu disse, se o Senhor não falar comigo. Eu morava aqui, mas tinha ido visitar uns parentes, estava no monte lá, em Volta Redonda. E aí eu disse, se o Senhor não falar diretamente comigo, minha vida acabou. O evangelho para mim não faz mais sentido. Porque eu achava que crente espiritual, só o que falava língua estranha. Né? E graças a Deus eu continuo pentecostal, eu sou pentecostal, mas né, não temos a ver com fanatismo. E aí, irmão, depois de muito tempo, eu pensando que sairia daquele monte desviado do evangelho, eu vi uma Bíblia gigantesca descendo do céu, uma mão assim, como vocês estão vendo, com a manga aqui branca, a outra mão aqui assim, só o que eu vi, desceu no monte, lua clara, parou na minha frente, mas era uma Bíblia muito grande. E aquela mão apontava para dentro dela e disse assim, faça tudo conforme está escrito.
e não saia nem para a direita e nem para a esquerda. E daquele dia em diante, irmãos, eu passei a frequentar a escola dominical, fui para o culto, fui para fazer seminário, fui apedrejado pelos colegas de fanatismo, mas eu comecei a, dali para frente, estava com 2 anos que eu tinha me convertido, eu comecei a me dedicar a ler a Escritura Sagrada, a levar a sério a Bíblia, irmãos. Não basta só ler, eu tenho que levá-la a sério. E daquele dia em diante, eu passei a me apegar às Escrituras Sagradas. E posteriormente, congregando com um pastor, aliás, pastores que eram apegados à palavra, como até hoje. E teve um deles que praticamente, eu me espelho nele pelo amor e pelo apego que ele tem à palavra. E daí para frente, irmãos, nunca mais eu quis cometer o delito de querer inventar história. Eu tenho que ficar com a Bíblia, só a Bíblia. Louvem a Deus pela vida de um pastor que quer ficar só com a Bíblia, irmão. A menos que vocês, só que então não vai ser comigo. Alguém tem que gostar só da Bíblia. Por quê? A palavra de Deus é a verdade. Então, trago essa palavra, irmãos, de reflexão para nós todos, começando por mim. Deus me faz lembrar de que eu devo manusear esta palavra com precisão. Então, quais são as características de um líder? As 5 características de um líder. Primeiro, um líder precisa ter segredos. Um líder não pode ser um boca aberta que fala tudo como eu fazia antigamente. Toda coisa particular que Deus me falava, até os obreiros da minha avó diziam: você está falando muito. Eu acabava querendo comentar com todo mundo. Há coisas que nós sabemos, mas que não podemos falar ainda. E tem umas que nós nunca vamos falar. Por quê? Coisa de intimidade com Deus. Segredos. E me lembro do dia que Deus usou uma irmã. Primeiro Deus falou diretamente comigo na porta da minha casa. E quando eu fui para a oração, Deus usou uma irmã dizendo: meu filho, guarda segredos. Em todos os sentidos, o obreiro tem que ser alguém que vive secretamente na presença de Deus. Tem que ter segredos. E aí, irmãos, por que ele tem que ter segredos, irmãos? Porque nem todos que estão à nossa volta, sempre vai ser assim, tá? Você, eu, nós, obreiros, precisamos aprender uma coisa. Nós sabemos que nem todos que estarão à nossa volta, seja aqui, seja onde for, terão nível para ou nos entender, ou seja lá o que for relativo a nós. E eu estou falando isso, irmãos, por quê? Porque independente deles serem ou não, nós precisamos ter segredos com Deus. E um pastor, irmãos, é alguém que recebe de Deus e fala para o povo aquilo que o povo precisa ouvir. Mas há coisas que ele sabe que ele tem que evitar de falar para uns, para outros ele pode falar. Ele vai agradar um, vai desagradar outros, isso aí é um fato, é normal. Jesus, que foi Jesus, passou por isso. Amém? Agora, nos faz lembrar do que está em Números capítulo 6, versículo 8, que a Miriam confundiu, é o que mais acontece nos ministérios, confundir amizade, irmãos, com intimidade. Dentro do santuário há hierarquias diferentes. E nós temos que aprender a separar, irmãos, autoridades espirituais dentro do santuário e pessoas comuns com quem nós nos relacionamos. Eu respeito os irmãos, primeiro eu respeito como mulher, como homem, pela idade, como pessoa. Agora, eu tenho que aprender a respeitar como homens e mulheres de Deus. Respeitar a unção, irmãos. Respeite, começando por mim, respeito os meus obreiros. E eu quero que eles me respeitem. De outra sorte, eu vou bater com cajado sem misericórdia. Você lembra do que Paulo ensinou a respeito dos presbíteros? Ele disse: repreenda-os em público, para que se envergonhem. Hoje em dia, se você fizer isso, o cara te dá até um tiro. Mas eu falo assim mesmo, se precisar. Então os irmãos entendam que, se você ler as escrituras, você vai ver que
dever-se-ia obedecer e respeitar os ministros, na qualidade de ministro, por causa dos ministros ou por causa do Deus que ungiu? Por causa do Deus que ungiu. Então Miriam, irmãos, confundiu, sendo ela a irmã mais velha, ela confundiu o irmão caçula com o seu líder. Era irmão dela, mas ele era o líder dela, líder espiritual, irmãos. Alguém com quem Deus falava. A Miriam era usada por Deus? Era. Arão também. Mas ela misturou as bolas. Misturou as bolas. O mesmo Deus de Moisés é o mesmo de hoje, amado. A gente deve ter essa coisa de respeito mútuo. É para todo mundo. Não confunda amizade com intimidade. A gente tem que respeitar. E isso é para a glória de Deus, não dos homens. Somos abençoados ao respeitar. Sempre tive o prazer de respeitar meus líderes. E naquilo que eu não concordava, eu falava com eles. Agora, dar opinião não é da ordem. Eu falava, mas o meu pastor não vai dirigir uma reunião como eu. Eu tenho o meu jeito, ele tem o dele. Cada irmão aqui, cada obreiro que estão na live, cada um tem o seu jeito. Agora, respeite o jeito dos outros respeitaram o seu jeito. Ninguém vai liderar, eu lidero assim. Até para dirigir um carro, tem gente que dirige de um jeito. Eu não gosto de ficar dando palpite, mas às vezes eu dou uns palpites quando eu vejo o Rodrigo dirigindo, ou o Rafael. Mas eu sei que eles não gostam, por quê? Quem está dirigindo são eles. E o carro nem é meu. Como é que eu estou mandando no carro dos outros? Né? Se eu pego uma carona com um irmão aí da live, sei lá, viagem, e ele está dirigindo, eu começo a dizer para ele como é que ele tem que dirigir? Eu acho que ele pode até por respeito ficar quieto, mas vai ficar mordido, por quê? Quem está dirigindo sou eu, não é? Mas aí, irmãos, a Miriam cometeu o erro e disse assim, como Deus usa Moisés, se ele é profeta, nós somos, como usa ele, usa a gente. Aí a Bíblia diz que o Senhor ouviu, mandou chamar Arão e Miriam, e disse, boca a boca eu falo com Moisés, eu falo com ele, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? Brincadeira, irmãos. E o que a Bíblia diz? Que ela ficou leprosa. Hoje em dia, cadê o respeito? Está entendendo, irmãos? Não é idolatria, não. Chama-se respeito. Olha aqui, ficou leprosa. Por quê? Mas é meu irmão. Ele é teu irmão, mas ele é líder. Foi Deus que ungiu. Então caia no delito de dizer, mas tem gente que Deus não ungiu. É mesmo? Lindo, lindinha. O Lúcifer também, irmãos, estava caído. O que o Miguel falou? Ele falou, sai seu maldito. Não, o Senhor que te repreenda. Por causa da unção que ele recebeu um dia. Quem tinha que tocar nele? Deus, que ungiu ele um dia. Olha Davi em relação a Saul. Saul estava caído. Ele disse, quem tocou no ungido do Senhor e teve paz? Então que nós nos guardemos, irmãos, de forma respeitosa por causa do Senhor. Porque quem toca na autoridade é Ele. Agora, se Deus te ungiu para repreender um líder, vai fundo. Não está errado não. Mas você tem que estar falando da parte de Deus. Cuidado para você, entendeu? Não achar chifre na cabeça do cavalo. Só quem tem, irmãos, a chave de toda uma grande mansão é o mordomo mor. Então, quando nós estamos sob a liderança de um líder, quem tem a chave e os segredos da coisa toda é ele. Olha as igrejas da Ásia, as 7. Lá tinha pastor, irmão, que estava com a vida errada. E eu pergunto, quando Deus chegou lá, falou com quem? Com a irmã do círculo de oração, que estava ungida? Falou com o irmãozinho que estava orando muito? Não, irmão, todos os 7, fosse para elogiar ou para repreender. Ele falou ao anjo da igreja A, ao anjo da igreja B, ao anjo da igreja C. Por que ele fez isso, irmãos? Porque errado ou certo, a responsabilidade é dele. Foi com eles que Deus falou. Então, de quem Deus cobra? Do líder. Por isso vocês têm que orar pelo seu líder. Mas por quê? Para o bem de vocês. Para não me escutar, ter que me escutar dizendo besteiras. É claro. Por isso, irmãos, também, que quando Deus vai preparar um líder, Deus não manda uma multidão atrás dele. Um líder, irmãos, é treinado sozinho.
Quem é chamado para ser líder vai acostumando a ficar sozinho, porque Deus vai separar você do grupo. Moisés, olha João Batista, olha o próprio Jesus, olha Paulo, olha Davi, e você vai entender do que eu estou falando. É Deus que tira você do convívio natural para te dar coisas diferentes e coisas novas. Mas como eu já ensinei aqui, cuidado para você não abrir a boca antes da hora, porque Deus te prepara para uma coisa específica que a gente já vai ver adiante. Procura apresentar-te aprovado, um obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Segunda característica de um obreiro: a primeira é segredos que você tem que ter. Segunda é equilíbrio. Pior coisa que pode existir é um obreiro desequilibrado. Eu tenho um amigo meu aqui na região, e não é só ele, né? Tem um monte, mas eu vou falar, ele é tremendo. E a gente gosta dele de graça. Mas tem gente que foge dele, mano, porque o homem é desequilibrado. E eu já falei com carinho com ele, para ele procurar um psiquiatra. Mas ele se ofendeu. Mas eu não estava falando mal, irmãos. É que ele é desequilibrado mesmo. Gente boa, a gente gosta dele de graça. Mas ele fala muita besteira. Emocionalmente e psiquicamente ele é totalmente desregrado. E mesmo falando besteira, a pessoa gosta dele, como eu gosto. Mas ele está precisando ser tratado, irmãos. Eu fico falando para ele, eu brinco com ele e falo: tua esposa é uma santa para te suportar, misericórdia. Aí todo mundo aqui falou: é mesmo, porque todo mundo conhece ele. E é uma pessoa que a gente gosta de graça. Como é necessário, irmãos, nós sermos preparados por Deus e nos submetemos ao Espírito Santo, irmão. Se Deus não pode te repreender, tu não é filho. Se Deus não pode me repreender, eu sou bastardo. Vocês não entenderam? É ruim quem é que gosta de ser repreendido. Eu não gosto. Não sou hipócrita. Agora, como ninguém gosta, irmãos. Se você diz assim: eu adoro ser repreendido, eu vou te internar, tá? Procura um psiquiatra, porque você está meio doido. Agora, por que Deus faz isso com aqueles que Ele chama? Porque Ele repreende e castiga aquele que Ele chama e que Ele ama. O pessoal aqui já não quer que agende aqui uma reunião, não. O psiquiatra, pois é. Irmãos, equilíbrio. Salmo 119, versículo 67, o salmista diz assim, antes de ser afligido, andava errado, mas agora eu guardo a tua palavra, ou eu guardo a tua lei. Do que o salmista está dizendo? Eu era desequilibrado, desregrado. Todos nós, irmãos, tem um pouquinho de doidice. Apesar que ser crente é coisa de maluco mesmo, porque a Bíblia aprova a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Mas cada um de nós tem um desequilíbrio. E a gente vem para ficar melhorzinho no evangelho. Bom não fica, como dizia a Lady Kate. Bom não fica, mas tá bom. Então, a gente precisa ser tratado. Coisa do Espírito Santo. Equilíbrio. Lembra do sal, irmãos? A gente tem que ser como sal. A Bíblia diz que nós somos o sal da terra. Pois bem, mas como é que o sal deve ser, irmãos? Quando o sal, irmãos, aparecer demais, a gente cospe. Se ele faltar, se ele for insípido, a gente joga fora. Mas se ele equilibrar o sabor, ele fica. O sal só tem valor, irmãos, se ele não salgar de mais nem de menos. Todo mundo reclama quando ele aparece ou quando ele some, mas ninguém reclama. Ninguém nem fala dele quando ele está fazendo o papel dele. O sal, quando tem pouco, a gente cobra. Quando tem muito, a gente cobra também. Pô, ficou maluco? Você está entendendo? Então, sal, irmãos. Ninguém vai te aplaudir porque isso é uma bênção, não. Não espere aplauso, porque ninguém vai te aplaudir. Obreiro, nós. Sabe, eu tenho até medo, às vezes, de certos elogios. Tem gente que é misericórdia. Mas, não que eu não elogie, não é errado. Mas, às vezes, a gente tem que tomar cuidado. Mas é mais fácil nós sermos apedrejados do que aplaudidos. Entendeu? Agora, lembre-se que não é por força, nem por violência. Não seja um Calvino da vida, que matava todos aqueles que não concordavam com ele. Torturava e tudo mais. Então não faça uma dessa. Mas que
que a gente aprenda, irmãos, a falar, que a gente aprenda a transmitir como profeta. Deixa a palavra fazer efeito, porque vai fazer. A semelhança do sal, não confundir a pessoa com o problema ou o pecado, porque muita gente rejeita o outro por causa da rebeldia, por causa do pecado. Imagine se Deus me rejeitasse por causa das besteiras que eu já fiz, por causa dos meus pecados, eu não teria encontrado Jesus. Mas dá para explicar por que Ele me amou? Dá para explicar por que Ele nos salvou? Bom, a não ser que vocês eram muito santinhos, eu não era. E eu estou lutando para chegar no céu. Eu acho que todo mundo está. Não confundir nem a justiça com a justiça. Não é porque eu não concordo que está errado, querido. Estou falando de opiniões minhas. Eu já tive que engolir seco um monte de coisa, porque eu que penso assim. E eu aprendi a separar. A gente tem que aprender a separar uma coisa da outra. Uma coisa eu que gosto. Igreja, mas é o lugar onde você vai escutar. E aquilo que eu falo, né? O pastor, quando está falando, eu parei com essa meninice de ficar preocupado de quando eu estou ensinando ou pregando, imaginar o que as pessoas estão pensando de mim. Eu parei com isso. Por quê? Eu estou falando como profeta. Se eu estiver sendo injusto, Deus vai me punir. Mas eu procuro não ser, porque eu não quero ser punido. Me faz lembrar de um pastor amigo nosso, que eu já até falei em outra ocasião, em que ele discordou. Eu acho que eu estava falando sobre graça natural. Ele tinha discutido com outro pastor, porque eles são calvinistas, reformados, esses negócios aí. E eles tinham discutido uma semana antes, ou 15 dias. E aí, no culto de ensino, eu não era o pastor titular, eu fui falar desse tema, irmãos. Mas eu não tenho nada a ver com a discussão dele. Mas ele achou que eu estava jogando indireta, amado. Quer dizer, um pastor, meu amigo, mas molecão, homem velho, né? Vergonha zero. Ficou nervoso, dizem, porque eu não vi. A gente orou, ele ficou com o braço cruzado, com uma cara de bicho, né? Eu não entendi. Eu falei assim, eu pensando, alguma coisa está errada, só não sabia o quê. Descobri depois que o culto acabou. Dizem que ele pegou a Bíblia, irmãos. Deu um acesso de fúria nele, um ataque de pelanca. Levantou a Bíblia, jogou com toda a força no banco e disse, eu não sou palhaço. E aí? E partiu para cima de mim lá. Passou por mim igual um furacão. E eu não sabia do que se tratava. Até que ele saiu de porta fora com a Bíblia pisando duro, igual um moleque de fralda suja. Isso é coisa de moleque. Saiu bravo, pegou o carrão dele para ir embora. O pastor presidente disse que eu errei, foi lá, chamou ele de volta. E aí, eu falei, mas eu errei em quê? Que eu não sei. Foi por causa do que eu falei. Ele fala graça comum e eu falo graça natural. Você acredita que foi só por isso? Quer dizer, o ditador gospel. E como é uma pessoa que tem muito dinheiro, irmãos, foi botar o dedo na minha cara para dizer, você tem que aprender. Eu falei, não, filho. Eu frio igual uma cobra? Eu disse, não. Gosto dele até hoje, somos amigos. Mas naquele dia, ele queria brigar comigo, botou a minha esposa no meio e tudo. Eu simplesmente levantei, você quer levar para o lado pessoal? Vai de sua, pessoal. E ó, bora para casa. Aí no outro dia ele vem me pedir desculpa, mas é uma pessoa o quê? Desequilibrada. Desequilibrado. É meu amigo. Não sei como é que ele está hoje. Já teve época, irmão, de ter que segurarem ele pela janela, pela cintura, para ele não bater no irmão lá da igreja. Coisas de calvinista. Bom, mas hoje eu não sei como é que ele está. Há pouco tempo, quando a gente foi num serviço do meu filho, que ele é sócio lá, aí eu falei para ele que ele era um obreiro falsificado e começou a rir. Mas não é, porque a gente não é inimigo. Mas a atitude dele foi infantil, né? E pode trazer prejuízos. Mas o que é isso? Desequilíbrio. Não vou nem falar qual é a função dele na sociedade, senão eu vou entregar aqui o homem. Não posso falar. E pela função dele, ele não deveria ser desequilibrado. Mas ele tem que procurar apresentar-se a Deus aprovado. E o que se... Para eu ser uma pessoa equilibrada, eu preciso me submeter ao trabalhar do Espírito, irmãos.
Há tanta coisa que precisa ser trabalhada em mim. Há tanta coisa que precisa ser trabalhada em nós. Quanta coisa Deus precisa mudar no meu modo de pensar, no meu modo de sentir. Eu preciso ser humilde. Se eu não sou humilde, que eu não sei se eu sou, porque só quem sabe é Deus. Mas pelo menos eu vou me humilhar debaixo das potentes mãos de Deus, para que Ele me exalte a seu tempo. Porque eu tenho meus modos, que não são os modos do Espírito. E Deus tem que me moldar. É necessário? Claro que é. Claro que é. Eu não sou a bola, não sou o bambambam, não. 3. Terceira característica. Consciência de seu chamado. Achei interessante que um dia houve uma discussão e um homem se apresenta para Jesus e falou: mestre, fala para o meu irmão dividir a herança dele comigo. E Jesus disse para ele o seguinte: homem, e Jesus disse, respondeu para ele: homem, quem me constituiu juiz e repartidor entre vós? E ele disse que ninguém deve ser avaliado, irmãos, pela abundância do que possui. Para você, porque isso é avareza. Mas o que eu quero chamar a atenção foi que ele disse assim: mestre, manda ele dividir comigo. Quer dizer, julga esse negócio aí. Jesus disse: mas quem foi que me constituiu juiz? Em outras palavras, irmão, Jesus estava dizendo o seguinte: isso não é da minha competência. Mas Jesus não é o Senhor? Ele não é Deus? Ele não poderia? Então eu mando porque eu posso, eu tenho poder na mão. Não. Me faz lembrar do que ele falou para a mulher Cirofenícia, ou a mulher cananeia, quando ele, em Mateus 15, 24, ele diz o seguinte para aquela mulher: a mulher pede ajuda para ele, minha filha está miseravelmente endemoniada, mas ele fala o seguinte: mulher, eu fui enviado só para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Algo que a gente lê em João 1,11. Veio para o que era seu, no caso os judeus. E eles não receberam, mas a tantos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus e saber os que creem no seu nome. Em outras palavras, ele fala para a mulher o seguinte: mulher, você está pedindo ajuda para mim, mas você é gentia. Eu não fui enviado para você. Eu fui enviado para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em outras palavras, Jesus está dizendo: não é minha competência. É para isso que eu estou chamando a atenção dos irmãos. E me faz lembrar, de Provérbios 26, é isso? Provérbios 26, 17, me corrijam aí, onde diz o seguinte: quem se mete em negócio alheio, pega um cão pela orelha quando passa. Ou seja, se mete sai da competência. Minha competência, eu tenho autoridade. Vamos, por exemplo, aqui, meus filhos se casaram. De vez em quando lá em casa, tinha um desentendimento entre um deles. E aí, sempre aquele que foi mais fortinho no argumento, queria ganhar vantagem. Eu tinha que chegar lá, irmão, e tomar as arminhas das mãos deles. Ou seja, falou: ops, aqui vocês não mandam não. Quem manda aqui sou eu, é a minha casa. Se vocês morarem 200 anos debaixo do meu teto, todo mundo vai comer na minha mão, que aqui quem manda sou eu. Agora o dia que estiver a casa de vocês, lá vocês mandam, aqui não. E por que eu fazia isso, irmãos? Para não virar bagunça. Na minha casa eu que mando. Agora, pergunta para eles, na casa deles, para abrir a geladeira, eu peço licença. É sério, irmãos. Aí eu falo: posso abrir? Posso pegar aqui uma água? Claro que pode, mas a geladeira é deles, a casa é deles. Quem manda lá? Eles. Não é? Eu tenho que respeitar. Por que isso, irmão? Não é da minha competência. É claro que eles não têm toda a liberdade, no caso, se for me ofender ou coisa assim, claro que aí eles estão indo muito além, coisa que eles nunca fizeram. Mas o que eu quero dizer é que a casa deles é deles. Então quem manda lá? A eles. Na casa de qualquer irmão, se eu chegar e a pessoa disser assim: aqui quem manda sou eu fico quieto. Claro, eu estou na casa dos irmãos, vou pedir licença, respeito. O que é isso? Estou respeitando limites, competência. Aí quando eu vejo Deus falar para Moisés: Moisés, deixa eu destruir esse povo. Você já pensou, irmão? Deus pedir isso? Sabe o que é isso, irmão?
Deus fala assim, eu quero ver o que você vai fazer quando eu pedir para destruir esse povo. Porque Moisés é um tipo de Jesus. E por que ele pergunta, irmãos? A mesma coisa, ele mandou Adão dar nome para os animais, por que ele não deu? Porque ele respeita o teu livre-arbítrio, ele respeita a tua escolha, ele respeita a tua liderança. Ele respeita. Então, quando ele fala isso, era para Moisés dizer, beleza, é só da minha família que o senhor vai fazer? Não, ele intercede em favor do povo. Por que isso? Um tipo da pessoa de Jesus. E Deus não destruiu o povo, irmão. Por que Deus não destruiu? Porque Deus pediu para ele, pediu. Tá, irmãos? Eu sei que muitos não gostam dessa ideia de Deus pedir, mas Deus pode. Ele é o Todo-Poderoso, ele faz o que ele quer. Ele não tomou forma humana para ser humilhado pelos homens? Então, como é que ele não pode pedir? Claro que pode. E ele fez isso em respeito. Por quê? Porque foi ele mesmo que ungiu. Interessante, né? Dando sequência, irmãos. Cada um deve se ater à sua competência. É uma linguagem jurídica. 4. Precisão temporal. Precisão temporal. A gente lê, não preciso pontuar um versículo, o livro de Eclesiastes, um dos livros poéticos. E você vai ler em Eclesiastes que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do sol. Por que nós achamos que tudo tem que ser no nosso tempo? Uma das coisas que o obreiro precisa aprender, a obreira precisa aprender, cada um que lidera precisa aprender, respeite o teu tempo. Não fique você achando, não está atrasado, eu preciso ir. Todos que fizeram isso se deram mal. Porque no tempo certo, Deus vai aparecer no teu deserto e vai dizer, levanta-te, a sarça vai estar pegando fogo. E não vai se consumir. Sabe o que é interessante? A nossa hipocrisia? A gente espera a bispa que o diga lá em casa. Se ela estiver cozinhando, eu ir lá e botar a mão na panela, pior, irmãos. Eu gostaria muito de saber como é que ela consegue. Ela está às vezes no segundo andar, está na parte de cima da casa. E eu vou de ponta de pé para tirar alguma coisa da panela e comer. É incrível. Eu tiro, faço de tudo para não fazer barulho. Ela lá de cima grita, está mexendo na panela. É sério, irmãos. Eu falei, como é que pode? E se eu for antes da hora, ela, o que você está mexendo aí na cozinha? Eu tenho que voltar. Eu tenho que esperar a comida ficar pronta, querido. Parece, nem precisa, porque o ouvido dela é misericórdia. Eu estou desconfiado que ela botou alguma coisa, algum microfone sem fio ali, igual um fio de cabelo, que eu não vejo. A árvore, irmãos, a gente espera o fruto amadurecer. Tenta chegar num pé de bananeira, pega lá uma banana daquela verde e coma para você ver. Ou um abio, quem conhece abio, que cola tudo na boca, tenta chegar lá e usa e come, come um daqueles estando verde, que ele já maduro cola na boca, imagina ele verde. Por que você espera o fruto, você espera a comida ficar pronta, você espera a porta abrir para você entrar, você só não espera o tempo de Deus para fazer a obra? Isso é jactância, é arrogância. Você acha que é no teu tempo, não é no meu e não é no seu, é no tempo dele. Não pense você que é no nosso tempo. Porque os propósitos do coração do homem, irmãos, pertencem ao homem. Mas a resposta no caminhar depende de Deus. Quando o Espírito de Deus começa a mandar os recursos e fazer o que tem que fazer, irmãos, você mesmo não se controla e todo mundo sabe, está na hora de você ir. Às vezes você nem precisa se preocupar de ir, porque... sabe, a vontade de Deus já praticamente nos impele. Mas a gente está pronto esperando. Esperando a hora de Deus mandar. Quando Deus começa a mandar os recursos, a gente já entendeu. E por que Deus não mandou antes? Porque conhece a gente, irmão. Sabe que a gente está doidinho. Está até balançando as pernas para correr. Deus falou, fica quieto. Uma coisa é você ter uma visão. Segunda é você estar preparado. A terceira é Deus mandar. Deus mandou? Não mandou, então baixa a bola. Espera. Estar preparado, irmãos, não significa que você deve ir. Quem vai dizer a hora de ir é Ele, é Deus. E para a gente encerrar, falamos de cinco características, estamos em 4, agora 5 características. Qual é a quinta característica de um obreiro, irmãos? De um líder? Discernimento. Jeremias capítulo 1,
versículos 11 e 12. Jeremias, o que é que tu vês? E olha que o homem estava novo, 20 anos de idade. Ele disse, eu vejo uma vara de amendoeira. Ele se veste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. O que é que eu chamo a atenção dos obreiros? Obreiro, irmãos, não pode ser míope. Obreiro não pode estar com a vista cheia de cisco ou de poeira. Lembra do que ele falou para um pastor lá do Apocalipse, de Laodiceia? Aconselho-te que de mim compres o quê? Colírio. Bota colírio nos olhos, tu está vendo errado. Então aqui, Deus elogia o profeta, disse, viste bem. Ó, quem falou? Deus. Que ele não viu só uma vara. Ele disse, é de amendoeira. Ele definiu, viu com precisão. Sabe? Você tem que ter a visão aguçada de Deus para olhar para um camarada que está no lixo, na sarjeta moral. Olhar para ele e ver um ministro do evangelho. Por quê? Porque você está vendo o que Deus vai fazer na vida dele. Conseguir ver. Nós vemos obreiros, irmãos, no nosso meio, que às vezes, algum tempo atrás, eu dizia, misericórdia. Hoje eu falo, olha o que Deus está fazendo. E o que eu tenho que fazer, irmãos? Eu preciso entender que a obra não é minha. O ministério não é meu. A igreja não é minha noiva, é a noiva do Cordeiro. Então, enxergar bem tem a ver com o quê? Contexto. Já viu a pessoa que pega o bonde andando? Já aconteceu comigo. Eu sempre me pontuo para ninguém ficar aborrecido. Eu, irmão, brincava muito com o diácono do nosso ministério. Brincava muito com ele. Um judeu até, filho de judeus. A gente brincava muito. Talvez é parentesco, né? Eu e ele. E eu brincava muito com ele. E aí um dia eu cheguei, estavam os irmãos, estava ele, todo mundo reunido na casa da mãe dele. A mãe dele era realmente judia de raiz, nascida lá em Israel. E eu cheguei brincando com ele, irmãos. E aí dei um tapa nele, vai não sei o que, dando gargalhada, irmãos. Meu Deus, peguei o bonde andando. A mãe dele tinha falecido naquele dia. Sabe o que é isso? Pegar o bonde andando. A mãe dele tinha morrido e eu não sabia, né? Fazer o quê? E eu com a minha palhaçada. Eu estava com 20 e poucos anos. Brincadeira, irmãos. E aí não tinha problema eu brincar. Só que naquele dia tinha. Eu não sabia. E ele, eu rindo dele. Minha mãe acabou de falecer. Aquilo acabou comigo. E depois, como é que a gente fica, irmão? Querendo consertar o que não dá para consertar mais. Tudo porque eu brincava demais. Eu era exagerado na brincadeira porque eu era muito tímido. E a maneira de esconder minha timidez era brincando. Diga-se de passagem que esse camarada era muito mais brincalhão que eu. Mas naquele dia eu caí do cavalo. O negócio foi feio. Então, irmãos, ver bem é você ver o contexto. Certa vez em Juiz de Fora, estava eu, Rodrigo, o pastor Rodrigo estava com 16, acho que 16 anos, né? A gente estava num bairro lá de Juiz de Fora, e a gente vinha na rua, sabe? E eu sou tudo acelerado, tudo comigo é para ontem. Vamos lá, vamos resolver. E ele não, Rodrigo ele pensa 10 anos para responder um dia, eu não. Eu não penso tanto assim não, mas Rodrigo é. E aí os dois juntos, eu olhei, irmão, na minha frente, estava cheio de dinheiro. E aí não deu outra, eu já vim catando, porque eu achava dinheiro direto. Eu fui catando, e ele ficou parado. Sempre parado, hein, Rodrigo? Não vai pegar, não? Ele falou, olha mais pra frente. Era um despacho. Aí eu soltei o dinheiro lá, né? Vai que o guia fica zangado. Sabe o que é isso, irmão? Falta olhar o contexto. Eu não olhei o geral, né? Já entrei e me dei mal. Eu não vi bem, mas o pastor Rodrigo viu bem, melhor que eu. Era adolescente, e aí eu acho que naquela hora o anjo disse, viste bem, Rodrigo. Mas eu não vi. Dinheiro é bom, mas ali é mel no cadáver, né? Então, irmãos, ver bem é ver o contexto. Bradó quer pegar? Pois é, né? Segundo, ver bem, irmãos, é ver a natureza das coisas. O que é a natureza? Discernir palavras. Você quer ver um lugar que dá muita confusão? Rede social. Sabe por quê? Porque você não está cara a cara. Entendeu?
E pior, pessoas que escrevem mal, porque a maioria que escreve em rede social escreve sem pontuação. E aí você vê lá escrito, e aí às vezes é uma pergunta, a gente entende que não é, e é muito ruim. Eu não gosto de escrever, eu prefiro mais, a não ser que seja pensamentos que eu coloco e tal, mas eu gosto de conversar para escutar a voz, o tom de voz, e na maioria eu gosto de falar cara a cara, para sentir o espírito, a natureza do que está sendo falado, para poder a gente se entender, entendeu, irmãos? Por quê? Porque eu tenho que sentir essa natureza das coisas, com que espírito aquela pessoa está falando. Não estou falando de espírito maligno não, estou falando com a intenção, para poder a gente não pegar o bonde andando. Então ver bem é ver a natureza das coisas. 3, ver a competência, se aquilo é da nossa competência. Antes da gente entrar, a gente tem que prestar atenção e não entrar. Eu já me dei mal uma vez, é raro isso acontecer. Mas eu cheguei em casa e aí umas pessoas da família estavam indignadas com a postagem que puseram no Face, enfim, nesse negócio aí, da meta. Dá na mesma, né? E aí, a mulher falou um monte de besteira relativa a nós. E o que eu fiz? As duas estavam zangadas, as duas pessoas, e eu cheguei, ao invés, irmãos, de eu esperar para ver quem falou e por que estava falando, que as duas pessoas são desregradas, não, eu entrei para dar uma resposta. Pronto. Tive que escutar um monte de besteira, me vi envolvido num negócio que não devia, e foi resolvido depois, mas eu não precisava ter entrado. E por que isso aconteceu? Porque não era da minha competência, peguei o cão pela orelha. Aí tem que evitar, irmãos, entrar em negócio alheio, né? Evita, porque não dá problema. Aí evita problema com todo mundo, nós somos seres humanos. Eu conversava antes aqui do culto iniciar com o Mateus, né, o jovem aqui da igreja, falando para ele o seguinte, que tem pessoas que ficam, vai entrar em grupo, que vamos desfazer do grupo tal, do grupo A, do grupo B, do grupo C. Tem gente que tem uns 10 grupos. Meu celular não aguenta, tadinho, é muito pobrinho. Eu falo, gente, presta atenção, você vai lidar com seres humanos. Seres humanos, mano, tem dia que o ser humano levanta com a avó atrás do toco. Né? Tem dia que tá vendo a véia pela rachadura do portão, pela grade, como todo mundo fala. Tem dia que a coisa eu não levanto com o pé esquerdo porque eu tenho 2 pernas, mas tem gente que levanta, né? E esse pé nem é legal, né? Pé esquerdo. Então, tem gente que levanta, e levantar com esse pé é complicado. Eu não tenho esse problema de mau humor, mas tem gente que tem. Você tem que ter essa paciência. Às vezes eu chegava no culto, pai do senhor, irmã, ela nem olhava a minha cara. Tudo bem. Por quê? Porque naquele dia eu não estava com vontade de falar com ninguém. Para entender isso. É frescura? Eu acho que é, mas e daí? E a mesma coisa vai acontecer sempre que nós nos relacionarmos com pessoas. Isso é ser humano, gente. Como dizia um bom paraibano, pastor presidente disse assim, olha, tem que trazer a congregação num dia de Santa Ceia. Aí os pastor da região X, de pé. A igreja dele, os irmãos que vieram com ele, de pé. Pastor Cicano, a congregação, de pé. Irmão, pastor, foi falando um por um, chegou a vez dele. Aí eu não vou falar o nome, porque ele é muito conhecido. Pastor fulano, ele ficou de pé. Congregação, não levantou um, porque ninguém foi. Aí ele falou, cadê a sua congregação? Ele disse, pastor, quero lidar com 50 burros, não quero lidar com 10 homens. E por quê? Por que ele falou isso? Porque os burros ele podia guiar, né? Mas os homens, você depende deles. Eles concordaram de ir e não foram, irmãos. Então, a gente lida com o ser humano. Irmão. Complicado. Já tivemos problemas aqui com pessoas, sabe por quê? Uns, pastor não visita. 2, eu não quero visita. Saiu, foi embora, porque eu não gosto de visita. Meu Deus, teve gente que ficou zangado porque eu visitei. Não, porque eu não visitei. E outro saiu daqui com raiva porque eu visitei. Ser humano, amado. Você vai fazer o quê? Ser humano é complicado. E pior, teve um tempo que eu tive que ficar sem colocar...
eu boto muito textos. Esses dias aí a gente não tem colocado, nem respondido na rede social, porque a gente estava enfrentando os problemas, então, e acaba que a gente fica envolvido, né? E eu gosto, porque eu sei que muita gente lê. Mas aí Deus dá inspiração, a gente vai colocando. E nós tivemos um grupo que passou por aqui. Irmãos, eu me vi numa situação complicada, sabe por quê? Porque eu botava textos, vários textos lá, como os irmãos sabem, eu coloco texto, eu coloco mensagens gravadas, eu coloco um monte de coisa. E aí, duas irmãs, para que foi, disseram que eu estava jogando indireta para elas na rede social. Aí eu perguntei, e agora? Como é que eu faço? Como é que eu vou saber? Era bastante gente. Como é que eu vou saber que... Aí eu falei, peraí, mas eu não posso colocar, não entendi. Mas é muita, como que eu diria? Pretensão, né? Achar que nós vamos perder o tempo escrevendo um negócio para jogar lá para fulano, sendo que eles estavam aqui na reunião. E uma coisa que os irmãos já acostumaram conosco. Quando eu quero falar alguma coisa para alguém, meu irmão, é na cara. Pode ser o juiz dos juízes. É na cara. E não é ofensa, eu evito de tocar na pessoa. Mas se eu precisar falar, eu vou chamar a pessoa e vou falar. Não vai ter isso aqui. Não, eu dependo do Espírito Santo para transmitir uma palavra que venha de encontro às nossas necessidades. Agora, não cometo o delito de achar que eu vou fazer alguma coisa para chamar a atenção de alguém falando tem gente... Não. Eu vou falar na cara. Fulano, chega aí, preciso conversar contigo e falo. A pessoa tem direito de gostar e de não gostar, mas é para a pessoa que eu falo. Agora, quando eu falo fora disso, tá? Na maioria das vezes aquela pessoa já sabe o que eu penso, ou não, mas eu não estou falando para a pessoa. Já viu aquela história? Acontece um ato de corrupção, e o repórter chega para a pessoa que está envolvida na corrupção e fala assim, estão dizendo que o senhor está envolvido na corrupção no lugar X. Sabe qual é a resposta dele, irmão? Ele fala, eu ainda não fui comunicado oficialmente. Sabe o que é isso? Vem o comunicado, ele passa para o advogado, depois que ele vai falar o que o advogado disser para ele que ele tem que falar. Então, quando acontece de alguém falar alguma coisa que de repente eu acho que está falando para mim, não sei, eu não dou ouvidos, porque não me foi comunicado oficialmente, tem que falar para mim. Então eu não me importo. Se não, irmãos, eu vou sempre entrar em atrito, não é? Mas eu não vou fazer isso. Por quê? Porque eu não vou dizer nem criança, não sei qual é o nome que se dá, mas eu prefiro esperar a pessoa falar diretamente, se precisar falar. Agora, por favor, que nós sejamos preparados, amadurecidos, para termos liberdade, como eu sempre converso com os irmãos, liberdade de falar abertamente, sem a natureza decaída no meio. Entendeu, irmãos? Sem natureza decaída. Raramente isso acontece. Uma vez eu cheguei no templo e eu estava zangado com uma irmã, porque aquela irmã estava me dando muita dor de cabeça. E naquele dia eu cheguei nervoso. E eu pensei, Senhor, me dá graça, porque eu não quero falar porque eu estou zangado. E se eu falar, eu vou falar besteira. Então eu prefiro que o Senhor me dê graça e tal. E eu disse, mas eu vou chamar a atenção dela. Eu já tinha disposto no coração. E naquela noite, irmãos, aquela irmã pediu para dirigir a reunião. Nós estávamos enfrentando um problema sério em casa, financeiro. E ela levantou uma oferta em nosso favor. É mole. E ainda, depois um irmão veio, e algo muito pesado que eu tinha que saudar, ele veio, na hora que a gente estava olhando no final, e colocou no meu bolso. Foi um dia de vitória para mim. Quase que eu perco. Se eu abro a minha boca antes, irmão, tinha perdido tudo. Sabe o que é isso? Quando nós estivermos zangados, é melhor a gente entrar na toca da hibernação, ficar hibernado lá esperando. Quando passar, a gente volta, a poeira baixou. Eu ia cometer um erro naquele dia. Eu estava zangado. Então eu aprendi que se eu estiver nervoso, eu não falo. Quem me conhece sabe, se eu estiver falando muito, está tudo bem. Agora, se eu estiver nervoso, eu não falo nada e nem quero conversar também. Até passar, porque eu não sei, eu estou no meio da nuvem da ignorância. Se eu falar, eu posso ofender, eu posso entristecer, eu posso cometer uma coisa mais grave. Apesar de que nós somos falhos mesmo. Mas a gente evita. O que é isso?
A gente está aprendendo, irmãos. Vê, para terminar, o último item, a relevância ou irrelevância daquilo que está sendo atribuído a nós, aquilo com que nós estamos lidando, e ver sem mistura, ou seja, enfrentar os problemas, mas sem nos misturarmos emocionalmente. Se você disser para mim que isso é impossível, impossível não é não. Quando nós somos tratados pelo Espírito, a gente consegue ter a condição espiritual de separar uma coisa da outra. Tá, irmãos? Realmente é difícil. Mas que nós aprendamos com o Senhor, não é comigo não, com o Espírito Santo, a termos o nosso caráter purificado, a ponto da gente ter que ser cordeiro com os mansos e leão com os lobos, na hora certa. Mas mesmo assim, irmãos, sem colocar a nossa natureza decaída no meio. Quando a nossa natureza decaída entra no meio, irmãos, é como abrir um esgoto. Porque nós temos uma natureza decaída. Por isso que a gente tem que tomar cuidado, né, conosco mesmo. Tomemos cuidado conosco. Por isso que certo pastor sabiamente disse: no Evangelho não importa o quanto você vive, o importante é o quanto você morre. Porque quanto mais eu vou morrendo para o mundo, mais eu vou morrendo para a minha velha natureza, mais eu vou morrendo para a minha carnalidade, mais eu vou ficando espiritual. Entendeu? Isso é um tratar do Espírito do Senhor Jeová, o Senhor nosso Deus. Amém? Temos falado sobre as 5 características de um líder. Espero que essa mensagem venha de encontro às nossas necessidades. Nosso texto base foi 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Glória a Deus. Um abraço a todos. Deus amado, em o nome bendito de Jesus Cristo, te agradecemos pela vitória dessa noite, pela tua palavra. Palavra que vem de encontro às nossas necessidades. Que ela sirva para a edificação daqueles que nos ouvem. Que ela seja motivo de bênção, motivo de alegria, motivo de felicidade, motivo de triunfo e de lapidação espiritual. Deus também nos dirige em paz aos nossos lares, dá-nos uma noite de bênção na tua presença e conceda que entre nós haja sempre, Pai, o mover do teu Espírito, a ação miraculosa do Senhor para nos edificar, para nos fortalecer e para fazer que cumpramos o teu propósito em o nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém? Terminado em nome de Jesus.